capítulo 2 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, ele traz a narrativa daquela noite em que os pastores estavam no campo e foi anunciado a eles que Jesus havia nascido. E a continuidade do capítulo fala do dia em que Jesus foi apresentado no templo, como toda criança, conforme a lei judaica, fazia a sua apresentação. E no capítulo 2, versículos 34 e 35 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, você pode conferir na sua Bíblia, diz assim: E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. O que Simão estava dizendo é que a vinda de Jesus, ela implicava em uma série de coisas, de uma certa forma, contraditórias. A vinda de Jesus implicava em queda de alguns e erguimento de outros, elevação de outros. A vinda de Jesus era um sinal de paz para uns, mas ao mesmo tempo um sinal de que a partir de então haveria uma guerra espiritual a ser travada. Logo, o Natal é algo que nos traz uma mensagem de muito impacto. O Natal é uma mensagem que apresenta um certo paradoxo. E o dicionário diz que o paradoxo é aquilo que é uma contradição, algo aparentemente contraditório, que parece não ser conforme o pensamento comum. E eu gostaria de falar exatamente sobre os paradoxos do Natal. O que de tão diferente e especial apareceu na mensagem de Jesus no Natal? O que isso nos traz e o que isso nos leva a refletir? A primeira coisa que me chama a atenção no Natal é que no Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus. No Natal nós comemoramos que Jesus nasceu em Belém. Mas, na realidade, o menino que nasceu em Belém já existia, sempre existiu. E aí é onde está o primeiro paradoxo: como comemorar o aniversário de quem sempre existiu? Como comemorar o aniversário de quem sempre teve a sua existência? Porque ele é o Messias. Ele nasceu em Belém na sua encarnação, mas nós já esperávamos por ele. E nesta noite foi apresentado aqui a mensagem do Natal falando de como nós aguardávamos o Messias prometido de Israel. Como o mundo já o aguardava, porque a mensagem bíblica já era conhecida. A Bíblia já falava sobre este menino que ia nascer. O texto que lemos de Isaías capítulo 9, ele diz que um menino nasceu, um filho se nos deu. Mas Isaías profetizou isso 700 anos antes de Jesus nascer. Tudo a respeito daquele menino já estava dito. Já sabíamos que ele era da descendência de Abraão, porque quando Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque, e Deus então naquele momento reafirma no capítulo 22 de Gênesis a sua promessa a Abraão, dizendo a Abraão: na sua descendência então serão benditas todas as famílias da terra. E no capítulo 3 do apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que Deus não disse das descendências ou dos descendentes, mas do descendente, porque ele falava de Cristo. Então já sabemos, Cristo viria da descendência de Abraão. Sabemos também que ele viria da tribo de Judá, porque quando Israel foi abençoar cada um de seus filhos, pôs a mão sobre o Judá e disse: o cetro nunca se apartará de Judá, até que venha Siló, e a ele congregarão os povos. Sabemos que ele viria da casa de Davi, porque o texto que lemos de Isaías capítulo 9, versículo 6 e o versículo 7 disse que do trono de Davi aquele menino reinaria e ele seria grande. Nós sabemos aonde ele ia nascer, porque quando os magos chegaram e perguntaram onde é nascido o rei dos judeus, então eles citaram Miqueias capítulo 5, versículo 2, dizendo: tu, Belém Efrata, de maneira alguma
é menor do que as demais cidades de Judá, porque de ti há de nascer o Salvador. Sabemos até aonde ele iniciaria o seu ministério, porque no capítulo 9 de Isaías, versículo 1, ele disse: Galileia dos gentios, uma terra que andava em trevas, ali nascerá a luz. Sabemos como seria o seu nascimento, porque Isaías profetizou 7,14 do seu livro, dizendo: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele nasceu em Belém de Judá, mas as profecias a respeito dele já ecoavam pelos séculos para dizer: aguardamos aquele que é eterno, aguardamos aquele que vai nascer, mas ele apenas vai existir como um menino a partir de então, mas é o Deus eterno que existe desde sempre. No dia que os judeus quiseram confrontar Jesus, João capítulo 8, Evangelho de João, então eles chegaram para Jesus e disseram: olha, nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse: grande coisa, até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ele disse: mas eu quero dizer uma coisa a vocês, Abraão viu o dia da minha glória e ficou alegre com esse dia. E eles disseram: mas tu não tens nem 50 anos? Como dizes que Abraão viu o teu dia? E aí Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Jesus disse antes que Abraão existisse, eu sou, ele estava dizendo que era o mesmo Deus que apresentou-se a Moisés lá no Sinai, quando Moisés perguntou: que Deus eu digo a Faraó, que é o Deus que está me mandando sair. Deus disse assim: diga a Faraó, eu sou o que sou, o eu sou é que manda que ele deixe o povo ir. Jesus apresentava-se dizendo: ele é o mesmo Deus, o eu sou. Eu sou quer dizer aquele que é autoexistente, que existe por si mesmo, que existe desde sempre. Abraham Master, um grande filósofo e biblista alemão, falava sobre o que seria a expressão exata do eu sou, e ele disse: nós poderíamos conjugá-lo em todos os tempos que daria certo, porque nós poderíamos dizer que eu sou, Jesus poderia estar dizendo: eu sou o que era, eu sou o que sou, eu sou o que serei. Mas ele poderia estar dizendo: eu fui o que sou, eu fui o que era, eu fui o que serei. Mas ele poderia estar dizendo: eu serei o que fui, eu serei o que era, eu serei o que serei, porque em qualquer tempo que você conjugar, ele está lá, porque ele é o eu sou que vive eternamente. A pergunta é: por que um Deus eterno resolveu ter uma limitada existência humana, vivendo aqui como um bebê e como um homem? Por que ele faria isso? E a resposta é: ele veio, deixou o seu lugar de eternidade para viver uma vida limitada entre nós, porque ele queria que eu e você passássemos a eternidade com ele. O Eterno veio viver uma vida limitada para nos levar para vivermos toda a eternidade com ele. E esse é o grande segredo que foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Mas há uma outra coisa importante a se pensar, é que aquele menino, pense nesta criança, dessa peça que foi apresentada nesta noite, um pequeno bebê humano, aquele pequeno bebê humano que nasceu em Belém, é Deus. Como Deus pode nascer em uma criança pequena? Como Deus pode ser alguém que se apresenta como um bebê? É porque ele era completamente humano e sendo totalmente divino. Jesus não era meio isso, meio aquilo. A mitologia é que apresenta muitos seres que são metade, né? O Tristão, que é metade cavalo marinho, metade homem, o tritão, a sereia, metade peixe, metade mulher. Jesus não era metade nada, senão ele seria um esquizofrênico que sofreria de uma bipolaridade terrível, ora isso, ora aquilo. Não, Jesus era completamente humano, mas sendo totalmente divino. Ele não era ora humano, ora divino, não, ele era todo humano e todo divino. Não era uma aparência humana, porque João diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas ele era completamente divino, porque Paulo diz aos Colossenses que nele habita toda a plenitude da divindade. Ele era completamente humano
e completamente divino, e como humano, ele cumpriu todas as etapas de uma vida humana. Jesus passou os 9 meses no ventre de Maria, Jesus nasceu, aprendeu a engatinhar, e pela obediência, ele aprendeu essas coisas, porque ele precisava viver como um de nós, para que nós pudéssemos entender a mensagem de Deus. Ele era completamente humano. Como homem, ele teve sono, ele teve sede, ele teve fome, ele teve cansaço. Como homem, ele morreu, mas ele era totalmente divino e ele tinha toda a capacidade de ser Deus, porque ninguém em toda a história da Bíblia aceitou a adoração, mas Jesus aceitou ser adorado porque ele sabia que era Deus, ele sabia que era o Deus Todo-Poderoso. Um dia trouxeram um paralítico a Jesus, e aqueles homens fizeram tanto esforço para que o paralítico chegasse diante de Jesus, e o desceram em uma maca. E quando o paralítico estava diante de Jesus, ele olhou e disse assim: filho, perdoados te são os teus pecados. Alguém lá atrás pensou, apenas pensou, só na sua mente, ele pensou assim: quem é este para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E aí Jesus, conhecendo como Deus, o que era que aqueles homens pensavam, ele olha para a multidão e diz assim: o que é mais fácil? Sabe, eu acho tão incrível, porque eu acho que Deus tem um senso de humor fantástico. Ele diz assim: o que é mais fácil? Como se fosse fácil um ou outro, né? Esse o que é mais fácil é dizer: perdoados são os teus pecados, e ninguém vê nada, porque não é uma atividade física visível. Ou é mais fácil dizer ao paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aí ele diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem, ele, Jesus, tem na terra poder para perdoar pecados. Olhou para o paralítico e disse: levanta, toma a tua cama, vai para a tua casa. E ele simplesmente levantou, pôs a cama nas costas e foi embora. Jesus estava dizendo não apenas que ele tinha poder para curar, ele estava dizendo: ele é Deus que tem a capacidade de perdoar, somente ele é Deus. E sabe, queridos, você não pode pensar outra coisa a respeito de Jesus. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz assim: um homem que fosse um mero homem e dissesse o tipo de coisas que Jesus disse, não seria um grande professor de moral. Ele seria ou um lunático, igual a um homem que diz que é um ovo cozido, ou ele seria o diabo do inferno. Você terá que fazer a sua escolha: ou ele era e é o Filho de Deus, ou é um louco ou algo pior. Você pode tê-lo por um tolo, ou você pode cair aos seus pés e clamá-lo Senhor e Deus. Mas não é permitido vir com algum disparate sobre ele ser um grande mestre. Ele não deixou esta opção. Lewis estava dizendo: ou você acredita que ele é um louco, ou você acredita que ele é Deus. Porque ele se comportava como sendo Deus. Ele se comportava como Deus. E você ou acredita que ele é Deus, ou acredita que ele é um louco, porque não dá para pensar que Jesus era só mais um homem, um grande mestre, um grande rabino, um grande professor. Não, ele era o Deus Todo-Poderoso que veio viver entre nós. Para que Deus veio viver como homem, sendo Deus? A resposta é: para que eu e você pudéssemos ser participantes da natureza divina. Pedro escreve na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ele está dizendo: Deus queria que nós recebêssemos da sua imagem, dos seus atributos, que nós pudéssemos imitá-lo, e para que isso acontecesse, ele veio até nós como Deus e como homem, para nos fazer participantes de todas essas coisas que ele tem para nós. Agora, há um outro paradoxo do Natal que é uma coisa extraordinária. O Rei do Universo. Olha, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o Deus eterno todo-poderoso, mas ele escolheu nascer numa obscura aldeia da Palestina.
Porque se nós fôssemos pensar em um lugar aonde nasceria o Rei dos Reis, nós pensaríamos no mais nobre dos palácios. Foi isso que pensaram os 3 reis magos. Os reis magos, né? A Bíblia não diz que são 3. Alguém deduz que são 3 pelo número de presentes que foi apresentado. Mas foi isso que pensaram aqueles homens. Porque eles vieram e foram direto ao palácio de Herodes. Aonde está o rei dos judeus? Porque eles pensaram, um rei deve estar no palácio. Um rei deve estar no trono. Um rei deve estar em berço de ouro. Mas Jesus escolheu apresentar-se de maneira muito simples. Quem Jesus escolheu para ser a sua mãe? Uma adolescente judia, simples, desconhecida, que ninguém sabia o que era. Eu estou dizendo adolescente porque os estudiosos calculam que Maria devia ter 15, 16 anos, quando foi apresentada a ela a ideia de que ela seria o filho, a mãe do Filho de Deus, porque quando Jesus tinha 33, ela ainda o acompanhava no seu ministério. Se Jesus tivesse nascido, ela já tivesse aí uns 30, ela não teria mais idade para estar acompanhando ele 33 anos depois. Uma judia adolescente e que ninguém sabia quem era. E aonde ele escolheu nascer? Uma manjedoura. Você sabe o que é uma manjedoura? Manjedoura, lá em nós, a gente chama de coxo. É aquele lugar onde bota a comida para os animais. Certamente Maria forrou e pôs panos ali, porque os pastores, quando chegaram, a Bíblia diz que encontraram José, Maria e o menino envolto em panos. Mas era um lugar muito, muito simples. Era um lugar onde estavam os animais. E Deus escolheu aquele lugar para nascer o Rei do Universo. Foi aquele lugar que ele escolheu. Um lugar simples, de pessoas simples, sem nada que pudesse dizer que ali haveria um grande rei. Agora, tinha coisas extraordinárias naquele dia. É que hoje, quando as pessoas fazem festa, quando as pessoas que têm dinheiro, quer fazer uma grande festa e quer que toda a cidade saiba que ele está fazendo uma festa, então, no lugar da festa, alguém põe um holofote como esse, potente, que lança luz para as nuvens, e as pessoas estão vendo aquela luz nas nuvens e estão sabendo, ali alguém está dando uma grande festa. É alguém que está querendo que toda a cidade saiba que ele está fazendo uma festa, e do chão ele está mandando uma luz para o céu, para dizer, é aqui que está a minha festa. Naquele dia não tinha uma luz assim. Naquele dia o menino nasceu, estava lá no presépio, na manjedoura, e havia uma luz do céu que apontava para aquele lugar, para dizendo, é aqui que nasceu o rei dos judeus. O homem mais rico do mundo, o máximo que ele pode fazer é a luz do chão apontando para cima. E Jesus tinha uma luz do céu apontando para baixo, para dizer, é aqui que ele nasceu. Por que ele se fez assim? O apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, ele diz assim, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Ele estava dizendo, ele não escolheu os grandes, ele escolheu os pequenos, ele escolheu os simples, ele escolheu os humildes, ele escolheu assim para dizer que era o grande Deus, o grande rei, mas ele se fez servo. Por que o grande Deus se fez servo? Quando alguém dos seus discípulos pensava que era alguma coisa, Jesus disse assim, olha, os reis das nações querem ser os maiorais. Não seja assim entre vocês, mas entre vós, quem quiser ser o maior, que seja o menor de todos. E quem quiser ser grande, aprenda a servir aos demais. Porque o Filho do Homem, ele, Jesus, não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele está dizendo, esta é a essência do Evangelho. Ele se fez servo para que eu e você pudéssemos ser participantes do seu reino. Veja que coisa extraordinária. O rei se fez servo
para eu e você sermos participantes do seu reino. Apocalipse capítulo 3, versículo 21, ele diz assim, Jesus disse, ao que vencer, eu darei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. O rei se fez servo para eu e você nos assentarmos com ele no seu trono, sermos participantes do seu reino. E ele se fez um menino. Eu acho tão interessante, outro incrível paradoxo do Natal. Era um menino que precisava de cuidados. Era um menino que precisava de assistência. Era um menino que precisava da sua mamãe. Mas enquanto ela cuidava dele, ele também era aquele que poderia cuidar de toda a humanidade. Quando Jesus chorava, Maria era quem ia lá para consolá-lo e ajeitar Jesus. Talvez fosse dor, talvez fosse fome, talvez fosse algum incômodo, e ela estava cuidando daquele menino. Mas quando nós chegarmos diante dele no seu trono de glória, a Bíblia diz assim, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aquele bebê precisava de alimento, Maria lhe deu leite, lhe deu comida, ele precisava de ser alimentado. Mas um dia ele olhou para todos os homens que precisavam do alimento espiritual e disse assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, que vai poder dar alimento espiritual a vocês. Quando ele estava com sede, Maria lhe dava de beber. Mas um dia ele levantou-se e disse assim, se alguém tiver sede, venha a mim e beba, porque ele é o que pode tirar a sede espiritual de toda a humanidade. Ele é o Salvador, ele é o grande Deus que veio para nos salvar. Esta é a grande mensagem do Natal. Sabe, queridos, não adianta a gente simplesmente comemorar que um dia um bebê nasceu em Belém. Não, o importante nesta noite não é nos lembrarmos apenas que nasceu um dia um bebê em uma obscura aldeia da Palestina. O importante é sabermos por que ele nasceu, para que ele nasceu. Ele se fez menino, ele se fez homem, com uma única finalidade, era alcançar a mim e a você com a mensagem de salvação. Ele veio para morrer. Aí é outra grande contradição, porque as pessoas nascem para viver, mas Jesus nasceu sabendo que a sua finalidade era morrer por nós, mas era uma morte que traria vida, porque a sua vida era por causa da morte, mas a morte dele era para nos dar a vida. E essa contradição se apresenta para dizer, porque ele veio, e porque ele nasceu, e porque ele se fez homem, e porque ele apresentou-se na humanidade, foi para alcançar a mim e a você com a salvação que Deus tem para nós. Ele veio para ser um de nós, para que nós pudéssemos ir com ele e vivermos para sempre com ele na eternidade. Logo, nós precisamos entender que para isso Jesus nasceu, e Natal não é apenas o dia que comemoramos que Jesus nasceu, mas Natal é o dia que comemoramos também que ele nasceu na minha vida, nasceu na sua vida também. Hoje nós comemoramos a noite de Natal, mas hoje pode ser o Natal para você também. Hoje pode ser o dia que Jesus nasce no seu coração. Hoje pode ser o dia que Jesus entra na sua vida para viver com você para sempre. Cada 25 de dezembro, que alguém comemorar o Natal do Cristo, vai comemorar também o nascimento espiritual da sua vida, quando Cristo nasceu em você para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Há um hino que cantamos que fala sobre esta grande realidade do Natal, sobre este grande paradoxo da vida que nasceu para a morte, para dar vida a todos nós. E ele fala sobre isso, ele diz assim, ele nasceu para que eu não morresse. Ele morreu para que eu vivesse, tudo me deu como prova do seu amor.
fez-se um réu para se tornar meu defensor. Para que eu sorrisse, ele chorou sem que eu amasse. Ele me amou para que eu cantasse. Ele sofreu para que eu vivesse. Ele morreu, tudo ele fez em meu lugar. E hoje eu posso me alegrar, pois para um grande pecador, um grande Salvador, na cruz morrendo, rasgou-se o véu, tenho entrada plena no céu. Ele garante a salvação, pois nele tenho todo o perdão. Oh, aleluia, posso cantar por esta graça me alcançar. E eu exclamo como penhor, te agradeço, Senhor. Quantos podem glorificar ao Senhor? A Ele a honra.